E aí, pessoal, tudo bom? Professor Aurila aqui falando mais uma vez com vocês. A gente vai dar a nossa continuidade aqui à aula sobre Platão, certo? Platão, a gente dizia na aula passada que ele acreditava que existiam duas realidades distintas de mundo. Um ele chamou mundo dos sentidos, que foi a aula anterior, e a outra mundo das ideias. O mundo dos sentidos ele falava, só para recordar, que nós não podemos confiar 100% neles, que os sentidos nos enganam. Quais são os sentidos? Tato, audição, paladar, visão e olfato. Às vezes a gente pode ser enganado por eles. Tá certo que os sentidos são assim a primeira forma, né, de entrada de conhecimento. É assim que a gente percebe o mundo ao nosso redor, observando as coisas, ouvindo, sentindo os gostos, os cheiros, etc. Mas eles podem, às vezes, nos confundir, nós podemos ser seduzidos, às vezes, pelos sentidos. E eu trouxe algumas imagens, eu lembro, alguns slides de imagens que falavam muito disso, né? Meio que ilusão de ótica. Na prática, a gente viu como os sentidos podem nos enganar. Aí, hoje nós vamos falar então sobre o mundo das ideias. E Platão, ele vai falar do mundo das ideias justamente num livro chamado A República. Ele vai falar uma história chamada Mito da Caverna, nesse livro A República. Para começar aqui, eu queria dizer que isso é uma história criada, inventada, não é real. Não adianta a gente tentar pensar logicamente, entender tudo. Basta a gente entender o sentido. O que é que Platão queria transmitir com essa história? Qual era a intenção dele, tá certo? Tem coisas que não vão ser tão lógicas de entender, mas vamos tentar entender a essência, tá certo? É uma história, é um mito, é uma alegoria, né? Algo inventado, que não é real. Dizem por aí que existe fulano de tal é o mito, né? É uma mentira também, é certo? Então assim, o mito da caverna, ele conta a história de alguns prisioneiros que estavam no interior de uma caverna e eles nunca saíram dessa caverna. E tudo que eles viam eram as sombras que eram projetadas no fundo dessa parede da caverna, vindas da luz do sol, de uma fogueira próxima que projetava imagens, né? E no máximo eles sentiam alguns cheiros, alguns sons. E é isso, o mundo se resumia a isso, desses prisioneiros que estavam acorrentados aí, presos, né? Desde o nascimento, eles nunca tinham tido contato nenhum, por exemplo, com o mundo exterior. Até que um deles consegue se libertar, sair. E lá ele vai e tem um impacto, né, da realidade. E vê coisas que nunca imaginou ter visto e achava que a vida era só isso. Até que ele também pensou, ele tinha duas coisas para fazer, ou viver a liberdade dele, né, livre agora, ou voltar e chamar os amigos e tudo, mas tinha até medo desses amigos não reagir bem, dizendo que ele estava maluco, louco e tal, e que a realidade é isso aqui. Às vezes nós somos teimosos, né? Nós, quando não aceitamos opiniões de pessoas, a gente diz, não, é assim e pronto, acabou-se a história. Né? Às vezes a religião tem muito disso, né? As pessoas não querem questionar, não querem olhar além, não querem sair da caverna, certo? Bate o pé mesmo, tem assim, uma mente fechada, né? Isso é um perigo. O lance do senso comum não é porque todo mundo acredita que numa coisa que seja verdade, né? Não é porque a maioria acha tal coisa que aquilo necessariamente é verdade, né? Então, às vezes, a maioria se engana, a maioria não espera que as coisas acontecessem. Quem imaginaria uma pandemia dessa? Né? Se a gente falasse disso há um ano atrás, não, isso é loucura, isso não vai acontecer nunca. Mas aconteceu, né? A vida de todo mundo mudou. Então vamos lá, vamos tentar entender o mito da caverna mais, tá certo? Para explicar ele melhor, eu trouxe aqui um gibi, uma história em quadrinhos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que ele tem o Piteco, né, o personagem, que ele vai entrar aqui e tentar entender o que está acontecendo lá dentro dessa caverna, certo? Com os prisioneiros lá, certo? Esse personagem não existia no mito da caverna, no texto original, só criação aí fictícia do Maurício de Souza. Mas ele aproximou essa linguagem desse texto em quadrinhos
os jovens, para crianças, para adolescentes, para uma forma de entender. E ele vai fazer no final uma referência a algo que muitas vezes nos aprisiona também, seria uma certa caverna, né? Assim, nos ilude demais nos nossos sentidos. Mas no final do texto a gente vai ver o que que é. Beleza? Aí eu vou fazer a leitura aqui narrando, vou tentar ter aquela entonação de locutor, de telenovela e vamos lá. Então assim, começando, né? Ele escuta um barulho lá dentro. Bravo, muito bem. Sons de palmas, né? Essa foi linda, pena que tenha passado tão depressa. Vem vindo outra, que pena. Aliás, que feia. E ele curioso para saber o que está acontecendo. Né? No caso aqui, o que passou foi a sombra desse pássaro, né? Aí ele fica curioso. Que forma mais feia? Fica aí parado o tempo todo. Fora, no caso, a sombra dele, né? Enfim, e eles achando que aquilo ali é o que é real, seria a realidade, né? Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Que vida? Só tem uma parede aí. Psiu, você está atrapalhando. Lá vem outra. Bravo, lindo! Ora, isso é só uma sombra. Vocês deveriam admirar o dono dela. Você é que está enganado, a vida está ali. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Ei, o que é isso? Você não pode fazer isso. Sai da frente. Tenho novidades para vocês. Aí ele se joga na frente da sombra, né, na parede lá. Não querem apreciar a vida? Aqui tem uma de verdade. Eu, seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. Calminha, amigos, eu só estava brincando. Volte aqui. Podem ficar sossegados, já estou indo embora. Aí eles saem correndo atrás dele, né? Ah, esse clarão está nos cegando. Isso é um castigo. Não deveríamos ter parado de contemplar a vida. E então vocês não estão acostumados com a luz? Vamos, amigos, abram os olhos devagar e aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. Ei, ele está falando a verdade. Existe vida aqui fora e é tão mais bonito. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. No caso, aquela parede, né? Nós vamos indo. Temos muito que fazer, isto é, olhar. Adeus, moço. Tempão que perderam olhando para simples projeções, no caso daquela parede, né? E aqui a linha do tempo evolui, chegamos aos dias atuais. Bravo, lindo, a mesma situação, né? Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida. No caso aqui é uma televisão, né? Então assim, aqui é uma crítica à televisão, que muitas vezes nos engana, nos seduz nossos sentidos, né? A gente sabe que a televisão ela não transparece o que há de real, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Deixa eu vir aqui para outro slide, só para esse aqui. Pronto. Pronto. Então assim, a televisão ela pode ser uma representação da caverna, né? Quantas pessoas ficam diante da televisão e o que é anunciado, o que é dito, as pessoas acreditam? Eu vou dar um exemplo aqui. Na época de eleições, quantos políticos, quantos candidatos mentiram e as pessoas acreditaram? Né? Inventavam coisas, hoje em dia são as fake news, né? Muita gente cai nessa. Então, assim, nós temos que sair dessa caverna, nos libertar disso, né? Dessas seduções, no sentido que muitas vezes nos enganam, ok? A televisão é um exemplo disso. A mídia quer que você consuma, né? Que você, se você não consumir, não comprar, você não será feliz, você não é livre, né? Então, assim, essas ideias que são passadas, às vezes, até que o senso comum acredita,
não é para ser assim. Nós temos que nos libertar. Os prisioneiros do mito da caverna estavam algemados, né? Então, quais são as nossas algemas de hoje em dia? A religião será a sua algema, que ele, digamos assim, aprisiona, que faz você sentir culpa de tudo, o pecado em tudo, você não se sente livre. É o quê, né? Então, assim, o que é que ele impede de ir além? Será que é a preguiça de estudar? Né? Você fica ali só naquele seu mundinho. Outro exemplo, por exemplo, o celular. Será que ele não é uma certa prisão? Né? Quanto tempo a gente gasta no celular, no Free Fire, né? Quanto tempo no WhatsApp, achando que está falando com as pessoas e às vezes é uma mensagem, aquilo não é, a pessoa está longe, você não sabe realmente de fato como ela está. Ali é uma impressão que você tem, né? Mesmo um vídeo, mesmo um áudio, é muito diferente do que você está ali na real com a pessoa. Então, assim, sair desse mundinho da caverna, se libertar de tudo isso que nos seduz, é difícil, né? Requer um certo sacrifício, tem certos obstáculos para ser superado. E a gente não está acostumado. Tem gente que quer viver do mesmo jeito, não quer evoluir, né? Não quer ir em direção à sabedoria, ao conhecimento, à luz, né? Quer viver daquela forma pequena, aquela maneira resumida de vida. Tem gente que, digamos assim, fica naquela zona de conforto eternamente, né? E às vezes é necessário fazer algo a mais. Eu estava uma vez no shopping e me lembrei do mito da caverna, né? E eu parei para pensar, fazer uma relação de como o shopping center poderia ser naquele momento uma caverna, né? E eu prisioneiro, né? Então eu observei ali como a gente é seduzido pelos sentidos, né? Aquelas lojas, as pessoas ali trabalhando e tudo, o clima, você se sente bem, é um lugar agradável e tudo, para favorecer a compra, para favorecer o consumo, né? E você às vezes se sente mal quando não compra ou quando quer uma coisa e não tem dinheiro. E se tiver um cartão, passa o cartão e se endivida, né? Às vezes vai merendar sem nem ter fome, só por causa daquelas comidas belíssimas nos cartazes, aí quando chega o prato assim nem é aquilo como está lá no cartaz, né? Enfim, então a gente não deve guiar nossa vida com base nessas coisas, certo? Não é porque as pessoas estão comprando a roupa da marca tal que você só por causa da marca, né, vai comprar, ou só porque saiu o lançamento do celular tal que você vai ter que ter o novo, mas então assim, tem coisas que a gente precisa repensar e nos libertar um pouco mais dessa sedução dos sentidos e ir mais para o mundo das ideias, né? Platão também vai dizer que tudo isso que a gente está vendo aqui não é real, é uma cópia de algo perfeito que só existe no mundo do pensamento, no mundo das ideias. Por exemplo, eu aqui não sou real. Eu sou uma imagem no computador, no celular que vocês estão assistindo, mas eu estou na minha casa. Aliás, nem estou mais, né? Porque esse vídeo foi gravado há alguns dias. Então, assim, esse não é o Aurilo, certo? É uma representação de um Aurilo ideal que só existe no mundo das ideias, do pensamento. Se vocês tivessem aí uma fotografia minha e alguém perguntasse quem é esse, aí vocês diziam, ah, é o professor Aurilo. Não é o Aurélio, é um papel com algumas tintas lá, com impressas e tudo que deve coloridas, ou preto e branco, sei lá, que tem aquela imagem minha. Mas a ideia de Aurilo existe, o Aurilo real só existe no campo das ideias. Eu me lembro muito do filme Matrix. Aqueles prisioneiros do Matrix, eles achavam que a realidade era aquilo que eles estavam vendo, mas no filme as máquinas dominam o planeta e todos os seres humanos são escravizados por ela e ficam presos em cápsulas, né? Liberando energia para a máquina, porque o nosso corpo ele gera energia. Eles ficam dormindo no sono profundo e tudo que eles começam a sonhar são programas de computador que as máquinas embutiram nele. E eles pensam que aquilo que eles estão vendo na cabeça deles é o mundo real. E não é. Até que um deles se liberta, vê que o mundo havia sido destruído pelas máquinas, né? E que aquilo era uma espécie de sonho, uma espécie de ilusão, né? De programas de computador.
Então, assim, ele acorda para a realidade. O caso, o personagem principal é o Neo. Eu sugiro para quem não assistiu Matrix, assistir, vale a pena. Tem uma trilogia muito bacana aí, que faz muitas reflexões e foi baseado nesse livro, A República de Platão, a ideia original da Matrix, né? E assim, é isso que a gente tem que se perguntar. Quais são as correntes que nos aprisionam para a gente ser feliz, para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente crescer enquanto pessoas, seres humanos, enquanto gente, enquanto família, né? Nos relacionamentos, quais são as prisões? O que é que nos impedem? Será que o ciúme impede? O machismo, né? O controle, querer controlar a pessoa? O que é que impede? Né? Na sua família, você com seus pais, né? O que é que impede a relação, o diálogo? O que é que falta, né? Ou você vai sempre viver nesse seu mundinho trancado no seu quarto sem conversar com ninguém e não sai, e não se permite a coisas novas, se aproximar das pessoas, dos amigos, tá certo? Então o mito da caverna serve para a gente refletir um monte de coisa, um monte de coisa, tá? Então um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo, beleza? Não esqueçam de fazer o resumo dele aí no caderno, para a gente conferir, né, esse resumo aí dessas atividades, tá ok? Um abraço, valeu!